Irmãos, o que foi que você pesquisou? O que foi que você conseguiu discernir a respeito das categorias dos filhos de João ou da igreja primitiva que João estava cuidando? O que você descobriu? O que você percebeu? O que você discerniu? O que Deus mostrou para você? O que seus olhos falaram? Nunca tinha visto desse jeito. Paz de Deus, irmã Sônia. Vamos lá? Como que é a Quem pergunta? Amém. A pergunta é que nós estudamos as categorias, né, dos filhos que João se referiu ali na sua carta. Na verdade, ali o capítulo 5, o dia 5 do capítulo do estudo 5. Nós estamos na quinta lição e nós estamos fazendo a revisão do dia 5. A paz, Valéria. Rapaz, boa noite, irmãos. O dia 5 pediu para que nós fizéssemos um trabalho em cima dos versículos 12, 13 e 14 de 1 capítulo 2. E ele diz ali que João dividiu a igreja em três categorias. E o que foi que você encontrou a respeito dessas pessoas, dessas categorias? Como você comentou ali sobre elas? Eu vi que tem três categorias mesmo, agora que eu observei. Que eram os filhinhos, né? Aqueles que João estava cuidando para que não se desviasse, se desviasse da palavra de Deus, né? Digamos assim, o povo que estava sendo é, o povo que estava sendo, de alguma forma, tentado a sair do caminho do Senhor. Então, ele estava cuidando desse povo. Então, tinha os filhinhos, aqueles que estavam amando o mundo, né? Que estava já, a tentação já tinha apregoado eles já estavam, né, com a cobiça do mundo, e os anticristos, aqueles que são enviados pelo maligno para destruir o povo da igreja. E foi isso que eu observei nesse capítulo aí. Certo. Amém? Amém. Mas nós estamos observando os versículos 12, 13 e 14. Você não está errada, Kátia. Existem esses três grupos mesmo de pessoas dentro da carta de 1 João. Mas João está falando especificamente, está se dirigindo especificamente para três grupos de pessoas nesses versículos. 1 João 2, 12 ao 14. Quem que fez o exercício de casa? Fiz, irmã, porque eu não entendi. Não entendeu? Martinha, eu fiz o número 2, 3 e 4. O 5 eu não fiz. É porque foi isso que eu entendi, que na verdade você pediu para que nós fizéssemos do 2 ao 5, né? Foi o que você passou na mensagem lá. Então, o 5 eu não consegui fazer por falta de tempo mesmo, mas até o 4 eu fiz. Então, bem esse que você está cobrando agora, eu não fiz. Aos Então, pais e aos jovens. Só vi dois aqui. Ele estava se direcionando aos pais e aos jovens. Não é isso ou não? Errei de novo.
Quem quer ler os 3 versículos? Vamos prestar atenção, irmãos. Eu posso ler. A vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pois eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Irmã Vani, repete o início do versículo 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Então, quais são as 3 categorias dos filhos de João? Os Os pais, pais, os jovens e jovens e os... Ah, não. os filhinhos, né? Os filhos, na verdade. Os pais, os jovens e os filhos. Isso. Na minha Bíblia, eles são os filhos, porém esses filhos estão divididos em filhinhos, pais, adolescentes e jovens, porque a classe do adolescente nunca aparece, né? Então, são 3. E o que é que João fala a respeito de cada um deles? Isso é muito importante. Eu quero pedir perdão aí, Valéria, perdão, irmãos, pela confusão, porque a gente tinha feito o primeiro dia na semana passada, e aí depois, eu não sei se eu engoli, não falei o 5º dia também, porque aí seria os 4 últimos dias da semana para a gente fechar hoje, senão a gente fica se estendendo muito, aí acaba diluindo e a gente perde o foco, entendeu? Não, você falou sim, você falou que era 2, 3, 4 e 5. E só que o 5 eu não tive tempo de fazer. Eu fiz até o 4 só. Então nós vamos fazer agora, tá bom? Então, o que é que João fala a respeito dos filhinhos? Ele fala a respeito desses filhinhos algumas coisas. O que é que ele fala? Primeira coisa que ele fala. Mas esses filhinhos, ele está se dirigindo aos fiéis da igreja, não exatamente filhos de pais, alguma coisa assim. Eu entendo filhinhos como uma forma carinhosa de estar se referindo aos fiéis da igreja. É isso? É isso Ou você mesmo. É isso, né? Não, é isso mesmo. Lembra quando nós fizemos as observações? Nós vimos que João estava escrevendo para uma igreja. Isso. Uhum. Então, é isso mesmo. Só que ele chama alguns ali de filhinhos. E nós vamos ver por que ele fala filhinhos. Vamos só nos deter nisso. Então, a primeira coisa que ele diz a respeito desses filhinhos, o que ele diz? São perdoados seus pecados? Primeira coisa. Eu vos escrevo. Isso. Eu vos escrevo. E aí eu faço a pergunta. Quando a gente está estudando a Bíblia, lembra dos QQs, OPC? Nós nunca podemos deixar de
usá-los, se nós queremos que a palavra de Deus nos dê respostas claras. Toda pergunta tem uma resposta, e ela é clara. Então, a primeira coisa que João diz a seus filhinhos é: eu vos escrevi. Aí vem a pergunta: por quê? O versículo responde. Irmãos, é só seguir o raciocínio, por favor. Deixa os microfones abertos para a gente não Pelo seu perder nome, vos são perdoados seus pecados. Isso, muito bem. Então, ele está dizendo que os pecados dos filhinhos são perdoados. E qual é a base? Qual é a base do perdão do pecado? Eu acredito que esse pelo seu nome, ele quer dizer que Deus... Isso, por amor do seu nome. E também conheceis o Pai. Então, olha que coisa maravilhosa. Quando nós, no dia que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus nos chamou de filhinhos. E naquele mesmo instante, todos os nossos pecados foram perdoados. Todos. E por quê? A base é porque Deus nos ama. E também Deus ama muito o seu nome, o nome dele. Deus jura pelo nome dele, Deus honra os juramentos que ele fez por amor ao seu nome. Não é como a gente que jura, que promete, e quando alguém faz alguma coisa, chateia a gente joga aquela pessoa, descarta aquela pessoa. Deus não é assim. Depois, a outra categoria que ele fala aos pais. E como ele começa a falar? Que ele escreve, eu vos escrevo. Isso, eu vos escrevi. Eu vos escrevo, é isso mesmo. Depois que ele fala, vos escrevi. E por quê? Mas aqui ele se refere aos anciãos da igreja. Eu acredito que não seja pais realmente, pais de filhos e jovens. Eu acho que ele está se referindo às pessoas mais idosas. Não seria isso? Nós vamos descobrir depois. Nós vamos descobrir, Valéria. Ele está falando de pais. Lá na igreja dele também devia ter pais lá, né? Mas ele está falando da categoria dos membros da igreja. Então, o que ele está falando? Por que ele escreveu aos pais? O que ele diz aí? Ele fala que porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Isso. E quem é desde o princípio? É Cristo mesmo. Cristo e quem? Cristo, Deus, a Trindade. Isso. Então, Deus Pai e Deus Filho, que ele está se referindo. Então, eles existem desde o princípio. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Então, os pais, João escreveu para eles, porque eles conhecem Deus e também a Jesus Cristo, têm experiência com o Espírito Santo, e eles existem desde o princípio.
princípio de todas as coisas. Na verdade, eles existem antes do princípio e a partir dele todas as coisas vieram. E qual é a terceira categoria? São os jovens. Que ele... Pode falar, irmã. Não, o que eu falei mesmo é os jovens, que é a terceira aqui. Isso, os jovens. E o que ele fala a respeito dos jovens? Porque eles são fortes, né? Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E eu escrevo porque vocês são jovens. Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Isso. Na minha Bíblia disse, eu fiz a pergunta, eu vos escrevi. Por quê? Porque vencestes o maligno. E também porque sois fortes e já vencestes o maligno. Olha, irmãos, prestem bem atenção nessas colocações, porque elas são muito importantes. E agora vocês vão responder a esta pergunta. Por que João disse essas coisas para os irmãos daquela igreja? Boa pergunta. Nós já falamos isso várias vezes quando nós estávamos fazendo a nossa oficina de treinamento. Quem estava lá? Quem estava lá trazendo heresias? Então, mas o que ele quer dizer com vencestes o maligno? Você vai descobrir daqui a pouco. Nós temos que pensar, como João, nós não precisamos ir lá na frente. Quando nós chegarmos lá na frente, ele também vai responder para a gente. Então, agora, nós queremos saber por que João disse para os filhinhos que os pecados deles são perdoados. Pense no contexto. Por que João disse que a base do perdão dos pecados deles era o amor que Deus tinha por ele próprio? Lembra que Deus fez uma promessa, Deus fez uma aliança. Lá no Éden, Deus prometeu que enviaria a semente, e a semente iria esmagar a cabeça da serpente. Deus fez essa promessa, e por amor ao seu nome, que nunca foi desonrado, porque Deus nunca deixou de cumprir uma palavra. Amém. Então, por amor do seu nome, ele perdoou os pecados. Por quê? Porque Jesus Cristo, seu unigênito Filho, veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Olha, irmãos, quantas coisas, quantos tesouros. Pergunta para o texto e ele te responde. E você vai trazer lá de trás tudo que você aprendeu e ouviu de verdade na palavra de Deus. E ele também está dizendo para os pais, olha, pais, eu vos escrevi porque você conhece aquele que é desde o princípio. Lembra o que as pessoas estavam dizendo? As pessoas estavam negando que Jesus era o Cristo. João está aqui refutando fortemente os anticristos, os falsos profetas. Aqueles que estavam tentando enganá-los. Ele mesmo diz isso. E aí ele diz para os jovens,
Jovens, eu vos escrevi, porque vocês venceram o maligno. Por quê? Porque vocês sois fortes. E porque você é forte, você vence. Vence sempre. Eu coloquei o título do nosso encontro de hoje como a esperança purificadora. Por quê? Porque nós vamos ver no decorrer do nosso encontro. Em primeiro lugar, eu quero te perguntar, você tem esta esperança? Você tem esse tipo de esperança? Uma esperança que vai purificar você? Porque você almeja um dia estar na eternidade com Deus? Amém. Se você tem esse desejo ardente no coração de ter a eternidade, passando a eternidade com o seu Deus, com o seu Criador, você tem essa esperança purificadora. Porque essa esperança purificadora, ela faz com que a gente evita o pecado. Então, irmãos, a primeira coisa que essa esperança purificadora traz para a nossa vida é o crescimento como filhos de Deus. E nós vamos ver, e nós vimos aqui a progressividade nessas categorias. Então, eu quero pedir para ler novamente o 1 João, capítulo 2, verso 12, 13 e 14. Quem está com a Bíblia aberta já pode ler. E agora prestem bem atenção que todas as respostas da Valéria e daqueles que não tiveram coragem de fazer pergunta vão ser respondidas. Todas as perguntas a respeito desse texto. 1 João 2, 12, 13 e 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém. Amém. Eu confesso a vocês que sempre quando eu lia este trecho da palavra de Deus, eu imaginava João um ancião, um idoso. E ele está ali agora dividindo o seu rebanho em filhinhos, em jovens, adolescentes e pais. João vê a sua congregação nesses 3 grupos de pessoas. Os filhinhos são os bebês em Cristo. Valéria já respondeu, né? Os adolescentes e jovens são os jovens, aqueles que... Os filhinhos são os que nasceram recentemente. Os novos convertidos. Esses que João está chamando de filhinhos, os bebezinhos, que requer todo cuidado, toda atenção. Depois ele dividiu em jovens, que eu também incluo os adolescentes, que são aqueles que já têm um certo conhecimento, ou têm bastante conhecimento, porque ele diz que eles são fortes. Eu vejo essas pessoas nas igrejas hoje, aqueles que estão realmente interessados, como você,
de conhecer a verdade da palavra de Deus. E é isso que faz o exercício acadêmico dos seus músculos espirituais. Amém. Estar aqui toda terça-feira é o seu exercício de musculação espiritual, conhecer a verdade. E os adultos são aquelas pessoas, e os pais são os adultos, aquelas pessoas mais maduras, que já têm mais conhecimento, que já têm mais experiência também. Não apenas conhecimento, mas conhecimento acompanhado de experiência, e que também conhece a palavra de Deus. Olha que lindo! Essas são as categorias dos filhinhos, dos filhos ou dos membros que João estava se dirigindo nessa carta. E eu quero deixar registrado aqui que eu me sentiria muito incomodada se eu não fosse uma adulta na fé. Eu me sentiria muito incomodada se eu ainda fosse uma bebezinha ou uma pessoa que não tivesse tanta experiência com Deus. Eu estava pensando, já pensou se eu dissesse para você agora, para vocês agora, que eu tenho um filho de 15 anos e que esse filho, ele vive dentro de um berço e que eu tenho que dar mamadeira para ele, que eu tenho que trocar a fralda dele e muitas vezes durante o dia? E se eu não cuidar dele assim, desse jeito, ele não tem condições de fazer nada por si próprio? Isso não cortaria o seu coração? Isso não deixa a gente triste? E aí eu falo para você o seguinte: em quantos berços Deus tem se debruçado hoje nas nossas igrejas? Em quantos berços Deus tem passado para alimentar, como Pedro diz, com o leite? Porque, como Paulo diz, ainda não consegue suportar o alimento sólido. Já pensou Deus cuidando de pessoas, de filhinhos com 45 anos de convertido, de 30, de 20, mas que ainda são bebês, bebezinhos espirituais. Então, eu quero dizer para você que está hoje aqui na live, e também quero dizer para você que está assistindo depois, você vai ver isso, essa live. Eu quero dizer que isto é muito triste a gente contemplar pessoas ao nosso redor que já têm tantos e tantos anos de convertido, mas que ainda é um bebezinho. Você não acha que Deus se sente triste? Como um pai se sente triste quando tem o seu filhinho dependente dele, mesmo na fase adulta? Nós oramos por uma criança que está precisando se desenvolver. Então, nós precisamos também, como cristãos, nos desenvolvermos na nossa vida cristã, para chegarmos à autoridade. Mas eu quero dizer para vocês que é muito bom ser pai na fé. Amém. É muito bom.
Nós vamos estudar, então, agora um pouquinho mais essas categorias. E eu vou pedir para a Cris compartilhar conosco na tela um exercício que eu fiz e que eu gostei muito e eu quero compartilhar com vocês. Então, nós primeiro queremos lembrar que estes 3 versículos, na verdade, eu quero compartilhar com vocês que nesses 3 versículos, os verbos neles contidos estão no presente. E um verbo no presente, um verbo no grego no presente, olha que coisa mais maravilhosa. Ele é uma ação completa no passado. Olha que coisa linda, irmãos. Então, os verbos estão no passado, no tempo grego. E o verbo no tempo grego, no passado, ele tem uma ação completa. E com efeitos contínuos no futuro. Então, Deus, ele perdoou no passado os pecados, e esse perdão tem efeito contínuo na minha vida até a eternidade. Todas as vezes que Deus olhar para mim, ele me vê pura. Porque o sangue de Jesus Cristo, lembra lá do propiciatório? O sangue de Jesus Cristo cobre todos os meus pecados. O sangue de Jesus Cristo cobre todos os nossos pecados. Então, quero pedir agora para a Cris colocar aí. A palavra grega que João usou para filhinhos é tekno. E olha que coisa mais fofinha. Tekno é igual filhinhos. Tekno no grego e filhinhos na tradução. E o que significa isso? O que quer dizer tekno? Foram gerados pelo Pai. Ai, que lindo! Foram gerados pelo Pai. A carta de João está escrita desta forma. Quando ele se refere aos filhinhos, ele está dizendo: vocês foram gerados pelo Pai. Você tem uma paternidade. Muitas pessoas não conhecem os seus pais. Muitos pais não tiveram coragem de assumir seus filhos. Mas eu creio que essa lição, bem entendida, vai curar aqueles que precisam de uma experiência com a paternidade de Deus. E a palavra teknon, ele também vem acompanhado desse paidion, que quer dizer aqueles que estão debaixo da responsabilidade de alguém. Uma criança que está debaixo dos cuidados de alguém. Uma criança que recebe a disciplina do pai. Muitas vezes, o pai põe a mãe na frente. Por isso que muitos filhos são tão rebeldes. O pai fica omisso na relação de pai-filho. Então, quando os pais ficam se escondendo atrás da esposa,
eles criam um problema muito sério na criação do seu filho. Porque quando a gente lê essa palavra disciplina, a gente só pensa em castigo. Mas disciplina não é castigo. Disciplina é tudo aquilo que envolve um discipulado. A raiz da palavra disciplina é a mesma raiz da palavra discipulado. Então, os pais têm que discipular seus filhos com os princípios bíblicos, com os valores bíblicos. Os pais, a mãe é o suporte. E vai ficar muito mais fácil lá na frente, quando a criança, desde pequena, ela recebe isso da sua família. Esse tesouro precioso, eu digo assim, ter o seu pai. Hoje eu coloquei ter seu pai presente. Hoje eu coloquei lá no meu status do WhatsApp aquele videozinho do pai brincando com a criança na chuva. E aí um garoto lá da África, ele me chamou no privado e falou assim: Irmã Marta, eu sinto saudade do pai que eu não tive. Então, nós precisamos, cada um, ficar na sua posição para que o outro desenvolva o seu papel na vida dos filhos. Esse é um parêntese. Mas João está falando aqui de filhos espirituais, espiritual. Então, nós fomos gerados pelo nosso Pai. E como uma criança que depende dele, nós nos submetemos. Só que a gente fica tentando impor, né, como uma criança mimada, a gente fica ali tentando impor a nossa vontade. E nós sempre acabamos perdendo com isso. Então, ele diz, João diz, o que João está falando é que os pecados dos filhinhos são perdoados. E isso, como nós já dissemos, aconteceu assim que ele se converteu. Quando nós nos convertemos, todos os nossos pecados foram perdoados. Foi perdoado lá na cruz do Calvário, com o efeito contínuo. Por isso que João diz, se você confessar agora o pecado cometido agora, já está perdoado. E ele é fiel para te perdoar e te purificar. Ele é fiel. Por quê? Porque já perdoou no passado, naquele ato de sacrifício de Cristo lá na cruz. E esses pecados foram esquecidos, estão sepultados para toda a eternidade. E eles estão cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. A segunda coisa que ele fala para os filhinhos está no verso 14, parte A. Quem quer ler? Isso é muito lindo também. Verso 14, parte A. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Isso, até aí. Então, a segunda coisa que nós precisamos saber, que os filhinhos, eles têm um pai. Olha que lindo. Se alguém não teve uma experiência de paternidade com o seu pai biológico, fazendo esta lição, pode ser curado todos os seus traumas. Por quê? Porque quando se nasce de novo, nasce numa família, o nosso novo nascimento, o nascimento espiritual,
faz com que nós nasçamos em uma família, e nessa família tem um pai, e esse pai é Deus. Um pai que se importa com seus filhos. É um pai o qual você pode clamar na hora da angústia, Abba, Pai. Vamos ler o verso 13 e 14. E nós já estamos terminando. Pais, escrevo-lhes porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-lhes porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em nós, e já venceste o maligno. Amém. Obrigada, irmã Celeste. Amém. Nós observamos nesse versículo que João usa 2 vezes a palavra pai. E os pais, nesse texto, eles são aqueles cristãos que são maduros na fé. São aqueles que conhecem o pai por experiência. São aqueles que conhecem o pai desde o princípio. E esse pai é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo sempre. Aquele que existiu, que existe e existirá. Amém? E os seus filhos conscientes do caráter de Deus, preste atenção nisso. E os seus filhos conscientes no caráter de Deus, seu Pai, podem confiar nele. Sabem que nele vai encontrar a solução para os seus problemas. Eles sabem que os seus problemas todos serão resolvidos, porque o seu Pai, ele tem o conhecimento de todas as coisas e ele tem a solução para tudo. E o profeta Daniel disse: o povo que conhece seu Deus será forte. Então, nós precisamos conhecer, de fato, o nosso Deus. Nós precisamos urgentemente chegar à maturidade espiritual para que nós nos tornemos fortes e não fiquemos abalados com más notícias e com nada que possa nos sobreviver. E, por último, ele fala aos jovens. Na parte do versículo 13, a parte B, e do versículo 14, a parte B, ele diz assim: jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. E na parte B do versículo 14, ele diz: jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, vencestes o maligno. Olha que coisa maravilhosa, que revelação. O que é que faz a transposição na nossa vida da infância para a maturidade? Ele acabou de dizer aqui, João acabou de dizer para nós: jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em você. Assim você vai conseguir
essa transição para a maioridade espiritual. Quando isso começa a acontecer na nossa vida? Tchan, 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 tchan. Quando eu percebo que as minhas batalhas não são contra carne e sangue. Quando eu percebo que as perseguições que eu tenho enfrentado, que as maledicências que eu tenho enfrentado, que as calúnias que nós temos enfrentados, não é contra sangue e carne essa luta. Essa luta é uma batalha espiritual. Nós estamos lutando contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Nós estamos, quando nós conseguimos discernir as forças espirituais da maldade, é quando nós começamos a atingir a maturidade espiritual. Porque sois fortes? Porque permanece na palavra de Deus. Porque sois fortes? Porque você permanece, porque você conhece a palavra de Deus. Então, irmãos, desta forma, nós vamos alcançando a nossa maturidade espiritual. E aí nós vamos ter coragem para ir ao mundo e levar a preciosa semente e dar testemunho da nossa salvação, do início da nossa caminhada, que nós éramos pecadores, perdidos, mas que agora, por amor do nome dele, do seu próprio nome, Deus, por amor a Jesus Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados. Amém. E eu pergunto, quantos de vocês, hoje aqui, sabe que você tem vencido o maligno? Tem permanecido na palavra de Deus? Tem conhecido a palavra de Deus? Está chegando a maturidade. Está ficando responsável. Ô, glória! Então, irmãos, que nós possamos, no fim dessa lição, para coroar a nossa maturidade, esperarmos ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aí nós enfrentaremos o seu tribunal, porque todos comparecerão ao tribunal de Cristo, mas aí nós chegaremos lá sem medo. Nós chegaremos lá absorvidos. E por isso nós podemos ansiar ardentemente pela vinda do Senhor. E isso, quando estiver queimando no seu coração, você chegou à sua maturidade espiritual. Amém? Amém. Amém. Obrigada. Amém. 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 Que Deus abençoe você que veio e que esta palavra possa ficar gravada no seu coração, assim como tem ficado gravado no meu coração. Amém. Vamos rumo à maturidade. Irmã Marta,
Sim. Eu hoje tive uma visita na minha casa e, assim, conversamos alguns assuntos e um dos assuntos é, assim, a dificuldade que está tendo hoje, né, para se criar filhos pequenos, na adolescência. Aí eu fui conversando. Aí teve um momento que ele chegou e falou assim: Ah, Vani, hoje em dia parece assim que tem meninas que já vêm já com jeito de homem, tem meninos que já vêm com jeito de menina. Eu falei: aonde está escrito isso na palavra de Deus? Porque lá no princípio o Senhor disse que ele fez macho e fêmea. Essa é a palavra de Deus. E você tem dúvida que a palavra de Deus é errante? Que ela não é verdade, a pura verdade? Eu creio. E aí mudou de assunto rapidinho. Uhum. Parabéns, está madura na fé. Está Tô conhecendo a tentando. palavra de Deus. É isso aí. Então, pode orar para encerrar o nosso encontro, senão nós vamos passar do nosso horário. Vamos orar. Eu que vou orar? Sim. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero te exaltar, ó Deus, porque nós pudemos estar aqui com momentos tão maravilhosos estudando a tua palavra. Que momentos ricos, ó Deus, para a nossa vida. Ah, Deus, como é maravilhoso, ó Deus, aprender do Senhor e saber, ó Deus, que nós precisamos ser instrumentos vivos, cartas abertas, ó Deus, para testemunhar do teu amor. Pai, É abençoa a irmã verdade, Deus. na frente, ó Deus, de cada um, para que ela continue, ó Deus, sendo essa benção que ela já tem sido na nossa vida, e que ela continue, ó Amém. Deus, espalhando, ó Deus, essa mensagem, aonde quer que o Senhor mandar. Deus, em nome de Jesus, abençoa a cada aluno, que nós possamos, ó Deus, ter propósito a cada dia de nos firmar mais, de nos alicerçar mais, ó Deus, no Senhor, porque precisamos, ó Deus, estar preparado, ó Deus, para esse grande dia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, ó Deus, por esses momentos tão gostosos e que nós possamos viver a cada dia, ó Deus, aquilo que aprendemos. Dai-nos, ó Deus, uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Kátia, seu Amém. aniversário hoje? Meu? É a Não. Cátia, não é essa Cátia, não, é a Cátia Portugal, aquela que fez a Tá. Classroom. Ah, entendi. Então tá bom. Então, ó, coraçãozinho. Isso. Tá, boa Cátia, noite, ó, nosso irmãos, coração para irmãs. você. Boa noite. Deus abençoe.